Coisas super bizarras que americanos fazem, pelo menos pra nós que não estamos acostumados com a cultura. Oi, eu sou a Aira e alguns anos atrás eu fiz um intercâmbio e eu trabalhei lá fora com americanos e com pessoas de outras nacionalidades, mas que falavam inglês. E eu preciso te contar algumas coisas que me deixaram de boca aberta e que pra mim e pra nossa cultura é super bizarro. Uma das coisas que é super normal lá fora é você arrotar depois que você come alguma coisa. E arrotar alto. Então você arrota pra uma pessoa assim e tá normal. Lá fora tá normal. Aqui pra gente é muita falta de educação. Mas lá quer dizer como se você tivesse satisfeito com o que você tá comendo e a comida tá muito boa, tá gostosa. Então você arrota. É muito estranho e muito bizarro. Segunda coisa que é super estranho pra gente, mas lá pra fora, lá pros Estados Unidos, não, eles não tomam banho todos os dias. Sim, detalhe, gente, eu estou falando aqui sobre a cultura, não é uma opinião pessoal minha e eu não vou generalizar, porque pode ser que uma pessoa ou outra faça diferente, mas falando da cultura, do geral, como que funciona, é dessa forma, tá bom? Eles não tomam banho todos os dias como aqui. Aqui no Brasil, por exemplo, se você for para um lugar bem quente, você toma até 5 banhos por dia. Mas lá não tem essa necessidade de você tomar banho todos os dias. E eu tô para te falar uma coisa, cientificamente, a gente não precisaria tomar banho todos os dias. Isso pode ser até prejudicial, dependendo da temperatura da água que você utiliza. Porém, faz parte da cultura brasileira tomar banho todos os dias, não é verdade? Terceira coisa que pra mim eu achei super bizarro. Aqui a gente aprende que a gente precisa escovar os dentes todos os dias após as refeições. Lá eles só escovam os dentes 2 vezes por dia. Ao acordar de manhã e ao dormir de noite. E é super bizarro porque você fica o dia inteiro com o dente sujo. Mas aqui na nossa cultura é normal desse jeito. Pode ser que lá pra eles a gente que é bizarro, não é verdade? Outra coisa que pode parecer bizarro pra nossa cultura tudo eles têm horário de início e final. Por exemplo, se um amigo ou alguém te chama para ir na casa dele ou para alguma festa, eles já te comunicam. Olha, a festa vai ser das 7 da noite às 9 da noite. E quando dá 9 da noite, o anfitrião expulsa todo mundo de casa sem ninguém ir embora. Mas geralmente eles respeitam isso e dá 9 horas todo mundo já vai embora. Então isso também é bem comum na cultura deles. Já aqui no Brasil a gente não tem muito essas regras, a gente fica bastante na casa dos nossos amigos, eles ficam bastante nas nossas casas no geral e geralmente a gente não estipula um horário para o convidado ir embora e para uma festa finalizar justamente naquele horário que a gente define e assim por diante. Mas lá isso é extremamente educado e o anfitrião ele decide que hora que os convidados vão chegar e que hora que os convidados vão ir embora. Se você achou super interessante esses fatos, comenta aqui embaixo qual fato você achou mais bizarro, ou se você conhece mais algum fato super bizarro, compartilha com a gente, comenta. Beleza, você é nível básico, é nível iniciante, é nível intermediário, avançado, independente de qual é seu nível, eu vou te dar aqui uma dica infalível que vai alavancar o seu inglês, vai ajudar você a chegar na sua fluência o mais rápido possível. Aconteceu de você acordar de manhã e aí você acorda e você não consegue raciocinar direito ainda? Às vezes alguém fala com você e você nem entendeu direito porque você estava com muito sono. Isso porque o seu cérebro demora em torno de 15 a 20 minutos para poder acordar e entender e raciocinar de verdade. E quando você está aprendendo um outro idioma, ele também precisa de em torno de 15 minutos para poder entender que idioma você está aprendendo para depois então reter informação. Então vamos supor, estou falando português aqui com você. Se eu começar a falar inglês do nada aqui, pode ser que meu cérebro não entenda que eu tô falando inglês e ele vai ficar um pouco lento até eu pegar o jeito. E depois eu vou conseguir alavancar e conversar mais rápido ainda. Então, quando você fala um outro idioma, isso acontece da mesma forma. Agora eu vou te contar o que vai ajudar a abrir o seu cérebro para você entender inglês e falar inglês de maneira mais natural, independente do seu nível. O que você faz? Vamos supor que você tem uma entrevista de inglês marcada, ou que você está estudando inglês simplesmente, ou que você quer conversar com alguém, ou você quer praticar sozinho, falar sozinho. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar um áudio ou qualquer coisa, qualquer conteúdo em inglês e vai escutar durante 15 minutos. Só escutar. Vem aqui nos vídeos, vê alguma parte da gente falando inglês, ou na rádio, a rádio em inglês, procura aí uma estação em inglês e escuta bastante inglês, os nativos conversando durante 15 minutos.
depois de 15 minutos, o seu cérebro vai estar preparado para absorver informação, seja para você estudar, como para você falar em inglês. Então isso vai ajudar você a destravar naquele momento para você poder deslanchar. Depois de 15 minutos, se você já tem um nível de inglês, você vai ver que o seu inglês vai sair muito mais natural, muito mais rápido, você vai estar raciocinando muito melhor. Agora, se você é nível iniciante, depois de 15 minutos, você vai estar muito mais aberto para receber aquelas informações que você vai estudar depois dos 15 minutos que você escutou em inglês. Outro detalhe também é que ouvir inglês é fundamental. Muitas pessoas falam assim, mas escutar inglês, ficar escutando inglês sem você entender nada, não vai fazer você aprender. Não é verdade, porque se você é brasileiro, se você nasceu aqui no Brasil, quando você nasceu e você só escutava português sem entender nada e sem falar nada, você começou primeiro escutando e aí você conseguiu aprender. Claro que é bem diferente a aquisição da língua. A sua primeira língua, sua língua materna é bem diferente de uma segunda língua. Só que o nosso cérebro, ele funciona de acordo com um padrão. E ele absorve aquele padrão. E ele coloca aquele padrão como uma base para as próximas vezes, as próximas formas de como que você vai aprender qualquer coisa. Então você pode seguir esse mesmo padrão. E escuta muito em inglês. Escute. Outra dica que eu vou te dar. Coloca lá uma série, um filme que você gosta, coloca a legenda em inglês e o idioma também falado em inglês. Daí, cada frase que for falada, você pausa e repete aquela frase. Lembrando que é válido, se você tem um nível básico ainda de inglês, treine bastante você falar devagar. Então, primeiro leia as frases separadamente e depois vai tentando deixar mais rápido para você aprender bem melhor. Hello, how are you? I'm fine, thanks. Tenho certeza que você já ouviu essas palavras muitas e muitas vezes, seja aqui no Brasil ou muitas pessoas que até dizem que falam inglês ou pessoas que estão aprendendo inglês já te ensinam dessa forma. Mas eu preciso te dizer, essas palavras existem e estão corretas, mas não é dessa forma que os gringos se comunicam. Sabe, em português, quando você conhece ou conversa com alguém, você não chega falando assim: olá, como vai você? Apesar de estar correto essas palavras, elas estão corretas, porém, não é assim que a gente fala no dia a dia. A gente fala assim: e aí, beleza? Oi, como você tá? E aí, como estão as coisas? Como tá indo? Então a gente fala de várias formas, usa frases de maneiras diferentes. E lá fora não é diferente. Então, com certeza, se você chegar falando como eu comecei falando nesse vídeo, todo mundo vai perceber que você tá só aprendendo a falar inglês e você ainda não é fluente, ainda não conversa inglês, ainda não sabe falar inglês. Então aqui eu vou te passar algumas dicas, poucas, básicas, para você poder iniciar a conversa, introduzir e começar a ter conversa de maneira mais natural e mais confiante. Bom, a primeira forma que você pode usar é How are you doing? How are you doing? How are you doing significa como você tá indo? Como estão as coisas? How are you doing? Você também pode usar what's up? What's up seria e aí? Quando a gente fala e aí de maneira mais informal. Você também pode usar how's it going? How's it going? E mais uma forma que você pode utilizar é Are you good? Are you good? Você tá bem? Então eu já faço uma pergunta fazendo uma afirmação basicamente. E aí existem formas de você também responder a essas perguntas de maneira bem natural. Que você pode responder as formas que as pessoas começam uma conversa com você. Então, por exemplo, se alguém fala assim pra mim, what's up? E aí? Como que você responde em português? Geralmente você fala, tá tudo certo. Ou, beleza? Ou, e aí? De volta. No caso do inglês, você pode responder da mesma forma que te perguntam, what's up? What's up? Porque é só uma maneira de conversar, iniciar uma conversa ali. Eu não tô perguntando definitivamente se a pessoa tá bem. Eu não quero saber, eu quero iniciar uma conversa. Então, what's up? What's up? Eu posso responder da mesma forma. Quando eu utilizo how's it going? How's it going? Como você tá indo? Como estão indo as coisas? Eu posso responder I'm good. Eu posso responder I'm good. Eu estou bem. I'm okay. Eu estou ok, tudo certo, tudo bem. Posso responder dessa forma. E quando alguém pergunta how are you doing? Eu também posso utilizar essa mesma forma. I'm good, I'm okay, I'm great. E várias outras formas. I'm well.
Existe também I'm fine, mas é muito ensinado e pouco utilizado. Não quer dizer que não existe, ou que não está correto, ou que você nunca vai escutar um gringo falando isso. Porém, é bem difícil. Geralmente eles usam outras várias formas, inclusive outras gírias também, para poder começar uma conversa, iniciar uma conversa. Se você gostou dessa dica, se inscreva, compartilha com todo mundo, com a sua família, com o seu primo, com o seu namorado, com o seu marido, com a sua irmã, com a sua tia, com o seu papagaio, com o seu cachorro, com todo mundo, porque todo mundo precisa saber dessas dicas infalíveis que eu tô passando aqui para você. E se você quer saber como que funciona a nossa plataforma ETW, e lá você consegue ter acesso a aulas de inglês todos os dias, o que vai ajudar muito a você aprender bem mais rápido, é realmente uma imersão. E a você escutar, porque na nossa plataforma tem aulas gravadas, filmes, séries, tudo produzido em inglês, para você poder escutar, reproduzir e aprender mais rápido. Clica na descrição que o link do nosso site vai estar lá.